Olá, boa noite. Boa noite. Mais 187 venezuelanos são transferidos de Roraima para outros 3 estados. Eles foram levados para abrigos de Manaus, João Pessoa e São Paulo. E veja também. Presa no Rio Grande do Sul, quadrilha que vendia adolescentes a traficantes. Algumas meninas eram aliciadas e levadas para programas sexuais. André Sanches, presidente do Corinthians, vira réu por crime tributário. Velório da cantora Rita Franklin tem caixão folheado a ouro e atrai milhares de fãs à cidade de Detroit, aqui nos Estados Unidos. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento um recurso da defesa do ex-presidente Lula. Os advogados questionam uma decisão do plenário da Corte que, em abril, negou um habeas corpus preventivo para evitar a prisão do petista. Serão analisados os chamados embargos de declaração, que pedem esclarecimentos sobre a decisão proferida, mas que, em tese, não muda o resultado do julgamento. O recurso será analisado entre os dias 7 e 13 de setembro, via plenário virtual, usado em casos em que o relator considera que o tema já foi amplamente discutido ou quando já há um entendimento encaminhado pelos magistrados. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal adiou para a próxima semana a decisão sobre se aceita ou não denúncia por racismo contra o deputado e candidato à presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro. O julgamento foi interrompido após um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, quando o placar estava empatado em 2-2. Moraes será o responsável por dar o voto decisivo, ou seja, o voto de Minerva, provavelmente na próxima terça-feira. Autor da denúncia, o Ministério Público afirmou que Bolsonaro usou expressões discriminatórias e incitou o ódio contra grupos sociais em palestra no Rio de Janeiro no ano passado. O político já é réu em outros 2 processos no STF, acusado de incitar o crime de estupro e de injúria. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou contra um pedido da campanha de Henrique Meirelles, do MDB, para que o Tribunal Superior Eleitoral rejeite o registro da candidatura de Geraldo Alckmin, do PSDB, ou retire a maior parte das legendas da coligação. A Procuradora-Geral não se convenceu do argumento de Henrique Meirelles, de que 6 dos 8 partidos que se aliaram ao PSDB não haviam formalizado, nas atas das convenções partidárias, apoio à candidatura tucana. Na manifestação enviada ao TSE, Raquel Dodge afirmou que não houve fraude na formação da aliança para apoiar Geraldo Alckmin. Segundo a procuradora, o apoio a Alckmin é um assunto interno de cada partido e não poderia ser questionado por outro candidato adversário. Raquel Dodge ainda justifica que durante e também após o período das convenções não foi registrado nenhum questionamento sobre a coligação por nenhum filiado ou órgão partidário das legendas aliadas. A coligação em torno de Geraldo Alckmin é formada por PSDB, PTB, PRB, PP, PR, Democratas, Solidariedade, PPS e PSD, o que garantiu ao tucano maior tempo de propaganda no rádio e na TV. Agora cabe ao ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, relator do caso no TSE, levar o processo ao plenário da Corte para julgamento. A defesa de Henrique Meirelles disse que confia na Justiça Eleitoral e que acredita que a orientação firmada para as eleições municipais de 2016 também será aplicada para a eleição presidencial de 2018, no caso da coligação do PSDB, e afirmou que a lei é clara e aplicável a todos indistintamente. O PSDB não respondeu ao nosso contato. Mais 187 venezuelanos foram transferidos de Roraima para outros 3 estados. A transferência faz parte do processo de interiorização criado pelo governo federal. Os venezuelanos foram levados para Manaus, João Pessoa e São Paulo. Eles devem ficar em abrigos por até 3 meses. Em Manaus, a casa de acolhida de uma igreja vai receber 63 imigrantes. Vão começar o curso de língua portuguesa, curso profissionalizante e também, em seguida, nós vamos fazer o processo de transferência de renda, que eles terão um aluguel das suas casas e que poderão começar também já a ocupação. Este foi o 7º voo da Força Aérea Brasileira no processo de interiorização. O número de imigrantes que participam do programa já passa de 1.000.
Todos aceitaram e passaram por exames de saúde, foram vacinados e regularizados no país. Estamos recomeçando do zero, deixamos tudo para trás para ter um futuro melhor. Começar um futuro melhor. Na quinta-feira, cerca de 90 venezuelanos devem ser levados para a cidade de Goiôerê, no Paraná, para o Rio de Janeiro e Brasília. E há pouco, o presidente Michel Temer decretou o uso das Forças Armadas para reforçar a segurança em Roraima. Tomei essa decisão para complementar as ações humanitárias que o governo federal promove há vários meses, em Pacaraima e em Boa Vista. Vamos buscar apoio na comunidade internacional para a adoção de medidas diplomáticas firmes que solucionem esse problema. Nós vimos na reportagem que mais 187 venezuelanos foram transferidos de Roraima para Manaus, João Pessoa e São Paulo. Queremos saber a sua opinião sobre esse assunto. Você é a favor da interiorização dos imigrantes venezuelanos? Participe pelo Twitter da Rede TV e dê a sua opinião com a hashtag RedeTVNews. O estado do Rio de Janeiro foi condenado a indenizar a família do ajudante de pedreiro Amarildo de Souza, morto por policiais militares há 5 anos. Por 4-1, o Tribunal de Justiça do Rio manteve em segunda instância a indenização de R$500 mil para a viúva e para cada um dos 6 filhos do Amarildo de Souza. O Estado também terá que pagar R$100 mil para cada um dos 4 irmãos do ajudante de pedreiro. A família não está recebendo nada agora e isso está muito longe ainda de acontecer, infelizmente. Mas é um caso exemplar, eu acho que a gente vai no caminho de fazer justiça. Com a correção de juros, o valor da indenização para a família de Amarildo hoje ultrapassa os R$6 milhões. O procurador do estado afirma que este valor é muito alto e, por isso, não descarta a possibilidade de recorrer da decisão no Superior Tribunal de Justiça. O que a Procuradoria fez, no caso concreto, foi analisar situações similares para demonstrar que os valores estão fora dos padrões que a jurisprudência dos tribunais, sobretudo tribunais superiores, tem fixado. Apesar da sentença favorável, a família de Amarildo ainda espera outro desfecho. Eu espero que a justiça seja feita, é o que a família espera, né? Mas o importante era o resto mortais do meu marido, para a gente poder enterrar como digno. Amarildo desapareceu na noite do dia 14 de julho de 2013. De acordo com as investigações, depois de ser interrogado e torturado por PMs, ele foi morto e levado para fora da favela. O corpo nunca foi encontrado. 13 policiais foram condenados. O juiz da Lava Jato no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas, revogou a prisão domiciliar da ex-primeira-dama Adriana Anselmo. Com a decisão, a mulher do ex-governador Sérgio Cabral poderá deixar a cobertura em que mora no bairro do Jardim Botânico. Adriana Anselmo terá que usar tornozeleira eletrônica e ficar em casa das 8 da noite às 6 da manhã. A ex-primeira-dama foi condenada a 18 anos e 4 meses de prisão por participação no esquema criminoso chefiado por Sérgio Cabral. O Ministério Público de São Paulo denunciou o ex-prefeito e candidato a vice-presidente na chapa do PT, Fernando Haddad, por improbidade administrativa. A acusação contra o petista é por uso de Caixa 2 na campanha eleitoral de 2012. A promotoria pede que Haddad seja condenado por enriquecimento ilícito. A ação é baseada no suposto pagamento de mais de R$2,5 milhões pela construtora UTC para quitar dívidas da campanha do petista com gráficas. Fernando Haddad nega o crime. Começou em São Paulo o mais completo evento do mercado varejista da América Latina. É o Latam Retail Show e nós vamos conferir as últimas novidades no mercado. $14 mil metros quadrados de muita novidade e soluções para o mercado varejista. A feira conta com 210 expositores. Nesse estande dedicado à história de Ayrton Senna, objetos usados pelo ídolo chamam a atenção. O mini robô que fala logo na entrada é só uma das surpresas. Estou aqui para te ajudar. Conte comigo.
Uma das grandes novidades da feira é a compra através da realidade virtual. Funciona da seguinte forma: com esse óculos aqui e esse controle, você consegue não só visualizar o produto, mas também manuseá-lo de forma virtual. E aí você consegue comprar o produto depois de fazer um cadastro. Vamos experimentar, ver como funciona? Vamos lá. Ainda dá para conhecer virtualmente os carros e estourar o champanhe da vitória. Basicamente, você junta, né, a experiência da realidade virtual com o e-commerce. Então você consegue comprar, mas tendo a experiência. Outra novidade é esse cartão Fidelidade, que reconhece os últimos produtos comprados pelo cliente e que dá dicas de lançamentos de acordo com o perfil do consumidor. E ainda tem palestras com líderes renomados do mercado nacional e internacional. O evento está trazendo coisas que colocam o Brasil numa posição protagonista em relação àquilo que acontece no varejo do mundo. Quem também marca presença na feira é a Rede TV. Só nesse ano a gente participou de mais de 30 feiras que trazem os principais lançamentos e inovações dos mais variados segmentos. E a gente não podia ficar de fora do Latam Retail Show, que é o mais relevante evento de varejo e consumo da América Latina. Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Oi, Reinaldo, boa noite. Olha, dizem por aí que tem ministro do Tribunal Superior Eleitoral pensando em proibir o Lula de aparecer na propaganda eleitoral no horário eleitoral do PT, mesmo antes do tribunal decidir sobre a elegibilidade ou não do petista. E aí, Reinaldo, pode isso? Não pode. Boa noite, Amanda, boa noite, Augusto. Olha, o Brasil está ficando um país sui generis, né? As pessoas vão tirando leis da cartola, né? Eu estou aqui de chapéu, não é uma cartola, mas eu não tiro lei dela, né? No máximo, as que eu conheço estão bem abaixo do chapéu, estão dentro da minha cabeça. E na Constituição e nos códigos, né? Não há nenhum dispositivo legal que permita ao Tribunal Superior Eleitoral impedir o Lula de aparecer na propaganda eleitoral. Eu gosto disso? Não, eu não gosto. Mas a lei não existe para fazer o meu gosto. É isso que cada vez menos a gente compreende no Brasil. E cada vez se compreende menos no Brasil. Né? Que eu chamo do efeito pernóstico e negativo da Lava Jato. A lei existe, mas eu não dou bola para ela. Porque, na verdade, eu tenho uma coisa maior do que isso, que é a moralidade. Mas acontece que esse papo de moralidade é bastante variável, de acordo com o grupo, de acordo com, enfim, a cultura de cada um. E se a gente se apegasse ao que está escrito? E se a gente se apegasse à lei? Então, vamos lá. Você que me vê, acompanhe o raciocínio, que ele é muito claro, ele é muito simples. Não existe uma arguição de inelegibilidade do Lula. Não existe o processo de impugnação da candidatura do Lula, isto é, de contestação da candidatura do Lula. Tanto é que o PT tem até o dia 30 para apresentar a sua defesa. Depois tem 4 dias para ouvir testemunhas. Depois tem o prazo do relator. Por um acaso, o Roberto Barroso, que é o relator, ele já se manifestou a respeito? Se ele não se manifestou a respeito, a candidatura do Lula é uma candidatura sob contestação e não é a única, mas ela continua válida. Mas ele está na cadeia. Não há nenhum dispositivo que impeça a candidatura dele, mesmo estando na cadeia. Aí você pode dizer, mas eu acho que deveria haver. Ótimo, eu até posso achar que também que deveria haver, mas não há. E enquanto não houver, portanto, candidato ele é. Se candidato ele é, ele pode aparecer no horário eleitoral. Ponto. Vai se inventar mais uma? E aí é curioso, porque eu tenho comprado uma briga aí bastante longa, e as pessoas conhecem isso. Quando o Lula foi preso, ele tinha 30% das intenções de voto. Agora ele tem 40%, 39%. Né? Então a prisão dele, em vez de colaborar para a causa daqueles que a defendiam, e não, eu não defendi a prisão, o que não quer dizer que eu acho inocente, não defendia porque a Constituição
não prevê a prisão. Esta é que é a verdade clara e insofismável, né? Inciso 57 do artigo 5º. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Não teve o trânsito em julgado, portanto, culpado não é. Se não é culpado, como é que vai cumprir pena? A menos que haja razão para prisão preventiva, isso é outra coisa. Né? Então, quando eu contestar, dizer assim, olha, não adianta prender o Lula, porque isso não vai tirar votos do Lula. Ao contrário, isso pode dar votos ao Lula. Eu diria, Amanda, que a essa altura tem petista aplaudindo e torcendo para que se faça justamente isso, que tem gente do TSE soprando para jornalista. Sem contar isso, né? Ministro de Tribunal Superior, passando informaçãozinha em off, se comportando como Dona Maroca, se comportando como fofoqueiro, não honrando a toga que tem sobre os ombros. Que coisa feia, não é? Agora, tem gente no PT torcendo para isso. Porque se houver a proibição, será mais um instrumento de exceção contra a candidatura. O PT, mais uma vez, poderá se dizer perseguido. Mas, se tudo corresse como o PT, como o núcleo duro do PT planejou, a decisão ficaria mesmo para o dia 17. Haveria apenas 3 semanas para transferir votos para o Fernando Haddad. Se o TSE proibir desde já que o Lula apareça no horário eleitoral, então desde já ficará claro que o candidato é mesmo o Fernando Haddad. Então esse processo de transferência seria antecipado. Então o PT poderia fazer 2 coisas: dizer-se vítima, e ele vai gostar disso, e antecipar o processo de campanha, né? Como querem alguns setores. O Jacques Wagner, por exemplo, é um candidato a senador na Bahia, era um pré-candidato no lugar de Lula, eventualmente. Ele quer que comece o processo de transferência já. A verdade é a seguinte, mais uma vez, é o tribunal tentando se meter na eleição. Eu estou e vou continuar, vou escrever na Folha sexta-feira sobre isso, tenho tratado no meu blog sobre isso, falei ontem sobre isso aqui. Se a gente vai levar em conta o que querem juízes e procuradores e promotores, ninguém mais se candidata. Aí o Bolsonaro seria inelegível, o Haddad seria inelegível, o Alckmin seria inelegível. Vai ver, a gente vai ter que entrar em contato com extraterrestres para ver se eles aceitam governar o Brasil. Ou então, de uma vez por todas, a gente entrega o país ao Sérgio Moro e ao Deltan Dallagnol. E agora que eu peguei essa imagem, eu não vou largar mais, né, Amanda? E 30 toalhas brancas como astros de rock. É isso aí. São 50 toalhas, Reinaldo. Obrigado, Reinaldo. Boa noite para você. Veja agora como foi o dia dos candidatos à presidência da República em campanha eleitoral pelo Brasil. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, fez campanha pela manhã na Ceasa, no Rio de Janeiro. Ao comentar sobre roubos de carga, tema que mais preocupa produtores e distribuidores, Bolsonaro disse ser contra os saidões, que beneficiam presos com saídas temporárias da cadeia. A candidata da Rede, Marina Silva, participou de sabatina em São Paulo e respondeu a questionamentos dos entrevistadores e da plateia. Em um deles, Marina diz que não se resolve o problema da violência distribuindo armas para a população. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, visitou a Santa Casa de Porto Alegre. Mais cedo, esteve na Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul e citou um dos setores mais dinâmicos da economia para poder gerar emprego. O candidato Ciro Gomes, do PDT, fez caminhada em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Entre outros assuntos, sobre segurança, falou em criar uma polícia de fronteira separada da Polícia Federal. A característica dessa polícia será uma intensiva tecnologia. Pela manhã, o candidato Álvaro Dias, do Podemos, fez caminhada na zona norte de São Paulo e falou de reformas e da redução de impostos. A população pagando menos impostos, a economia cresce mais, o governo arrecada mais. Vamos ver agora como foi a agenda dos outros candidatos à presidência da República. O candidato da Democracia Cristã, José Maria Eimael, visitou o consulado do Paraguai em São Paulo e depois seguiu para o Rio de Janeiro, onde gravou o programa eleitoral. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, participou de uma sabatina em Brasília. No final da tarde, a agenda do candidato se destinou à atividade com a juventude.
O candidato do MDB, Henrique Meirelles, teve um encontro com lideranças e empresários da Associação Comercial do Distrito Federal. Minha meta é criar 10 milhões de empregos no Brasil em 4 anos. O candidato do Partido Novo, João Amoedo, teve encontros em 2 instituições de ensino. Em uma delas, se reuniu com apoiadores e na outra deu uma palestra para estudantes. A candidata do PSTU, Vera Lúcia, concedeu 2 entrevistas. Uma para um programa de televisão e a outra no Diretório Nacional do Partido em São Paulo, onde teve outras reuniões. O candidato do Patriota, Cabo Daciolo, viajou do Rio para São Paulo para gravar o horário eleitoral. O candidato do PPL, João Goulart Filho, não teve agenda pública hoje. Uma quadrilha furtou uma carga de medicamentos avaliada em R$1.300.000 de uma transportadora de São Paulo. Os criminosos ainda levaram as câmeras de segurança da empresa. A quadrilha invadiu essa transportadora durante a noite. Os bandidos foram cuidadosos. Logo que chegaram, desinstalaram as câmeras de segurança. Em seguida, cortaram os fios dos sistemas de alarme e de telefone. Depois disso, o grupo foi atrás da mercadoria e arrombou 2 portas até chegar à garagem da transportadora. 2 furgões da empresa foram usados para levar as caixas com os medicamentos. A carga está avaliada em quase R$1.300.000. Um dos veículos foi encontrado incendiado na Zona Norte, a cerca de 20 quilômetros da transportadora. A empresa não tem placa de identificação na entrada. Os vizinhos nem sabem que aqui funciona uma transportadora. A rua é tranquila e tem alguns comércios, mas no momento do furto, todos estavam fechados. Só essa clínica veterinária que funciona 24 horas estava aberta. Mas os funcionários não viram movimentação. Só souberam o que aconteceu quando a polícia foi acionada. O caso aconteceu no último sábado, mas só agora foi divulgado. Esse é o 2º furto de medicamentos de alto custo registrado pela polícia neste mês. O primeiro aconteceu dentro de um hospital na Zona Sul. A carga levada pelos bandidos estava avaliada em cerca de R$1 milhão. Policiais militares foram recebidos a tiros em uma comunidade no centro do Rio de Janeiro durante a operação para fechar uma base da UPP. Ainda de madrugada, os moradores registraram os tiros. Muitas lojas da região não abriram. Quem saía para trabalhar não quis falar com a nossa equipe. Hoje a operação no Morro São Carlos, que fica na região central do Rio, foi para retirar uma unidade de polícia pacificadora. Das 42 UPPs implantadas, essa foi a 3ª extinta e estava aqui na região desde maio de 2011. É uma base que fica na parte alta da comunidade, ela não é blindada, então o emprego de policiais ali naquela base servia basicamente para salvaguardar a base. Outras 2 unidades vão continuar funcionando no complexo do São Carlos, onde ficam também as favelas da Mineira, Querosene, Zinco e Laura. Durante a operação, este morador acusou os homens do BOPE de terem danificado o veículo que usa para trabalhar e levar os filhos para a escola. O caveirão passou, mas a rua era sem saída. Aí no momento que eles viram que não tinha como prosseguir, dar continuidade para frente, eles retornaram. Aí os polícias foram, pegaram o meu carro, botaram de cabeça para baixo para o caveirão passar e meu carro ficou todo danificado, todo quebrado. Moradores de comunidades da zona sul da cidade também registraram tiroteios na manhã de hoje. Confrontos no Morro dos Cabritos e dos Tabajaras, que também contam com uma base da UPP. A operação terminou com um suspeito detido. A polícia também apreendeu uma pistola, 2 granadas e drogas. Sobre a denúncia do morador que diz que teve o veículo danificado pelos policiais, a PM informou que a Corregedoria da Corporação vai investigar o caso. 16 pessoas foram presas em 2 operações da Polícia Civil de Pernambuco. Elas são acusadas de fazer parte de organizações criminosas envolvidas em homicídios e tráfico de drogas. Os policiais também cumpriram 23 mandados de busca e apreensão. De acordo com a polícia, a ação desarticulou 3 quadrilhas rivais que atuavam em comunidades da zona sul do Recife. Um adolescente de 15 anos morreu em um grave acidente na cidade de Dracena, no interior de São Paulo.
A garota estava nesta van escolar. De acordo com o motorista, ele perdeu o controle do veículo e bateu contra a carreta, que estava estacionada após desviar de um cachorro. Na zona sul de São Paulo, conversas em grupos de redes sociais denunciam um suposto maníaco que estaria agindo na região. Uma garota de 18 anos chegou a registrar um boletim de ocorrência de estupro. Mas hoje, essa história começou a tomar um rumo diferente. Aparentemente muito abalada, a jovem estudante de uma universidade da Zona Sul paulista relatou os momentos de horror que viveu no dia 23 de agosto, na semana passada. Quando eu dei por mim, eu senti um puxão, eu já estava caída, ele já estava passando a mão em mim, arrancando minha roupa, rasgando minha legging. Nesse mesmo dia, a jovem registrou um boletim de ocorrência. O estupro teria acontecido dentro da estação Sacomã, do metrô, no dia anterior, por volta das 5 horas da tarde, horário de pico. Tem entre os 20 e 30 anos, deve ter por volta de 1,80 de altura. O rosto dele ainda é bem claro na minha cabeça. É um negócio bem assustador. Nas redes sociais circulam relatos de casos parecidos nas estações Vila Mariana e São Joaquim, ambas na Zona Sul. Só que hoje as investigações tomaram um novo rumo. A menina foi prestar outro depoimento e disse que não tinha mais certeza se o estupro de fato aconteceu. O metrô entregou as imagens para a polícia e até o momento não foi possível confirmar o crime dentro da estação. Em nota, a polícia diz que as investigações continuam. Vamos conversar sobre esse assunto com o comentarista de segurança Jorge Lordello. Boa noite, Lordello. Então, a polícia aí analisou todas as câmeras de segurança, não encontrou nada diferente. Será que aconteceu mesmo esse estupro, Lordello? Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos. Augusto, quando uma pessoa registra uma ocorrência numa delegacia, ela é precisa informar o local. E essa moça informou que era no metrô Sacomã. Ela tem que informar também o horário que entrou no metrô e o horário que ela saiu com o tal estuprador. A Polícia Civil começa a fazer o quê? Uma análise nas imagens no horário em que ela verificou e registrou no boletim de ocorrência. E ficou muito claro ao delegado de polícia que naquele horário, naquele dia, não aconteceu a entrada dela acompanhada com alguém, mostrando que os fatos não aconteceram como ela, Augusto, havia noticiado. Outro ponto interessante é que nós verificamos na internet muita gente colocando casos de estupro, e aconteceu realmente nesse último mês, noticiando estupros em lugares que seriam poucos prováveis. Mas nesses casos de internet não houve, Augusto, registro de ocorrência. Nesse caso, que foi um único, nessa oportunidade, que cita o metrô, que todo mundo sabe que é um local que tem muita segurança e tem muitas câmeras. Perigoso, porque pode assustar a população, né, Lordello? Então, você está dizendo que todos esses relatos da internet podem ser fake news, quer dizer, não há comprovação, não há registro de que, de fato, o estupro possa ter acontecido em alguma estação do metrô de São Paulo? Sim, Amanda, essa colocação é muito importante. Trata-se, na maioria dos casos, de fake news, porque você não linka o fato ocorrido, eventualmente, nas redes sociais com um boletim de ocorrência registrado. Essa moça que a gente mostrou agora a reportagem, onde ela falou o que aconteceu, Ela fez um boletim de ocorrência, Amanda, e cita o metrô. E ela fez comentários nas redes sociais. Aquele comentário ganhou uma proporção muito grande. Por quê? Porque você tinha um comentário, uma vítima estabelecida e um boletim de ocorrência. A Polícia Civil agiu e, nos dados que ela fornece, não se encontrou o estupro dentro do metrô. Agora, Lordello, então, se for comprovado que essa jovem mentiu, né, o que vai acontecer com ela? Bom, aí é um fato que as pessoas precisam ficar muito alerta, porque o próprio metrô já entrou com uma representação junto à delegacia do metrô para que essa pessoa seja responsabilizada por um crime, que é o crime de falsa comunicação de um delito numa delegacia de polícia, que é óbvio, gera todo um transtorno. Como a Amanda acabou de dizer, esses fake news jogados nas redes sociais, principalmente quando se trata de uma empresa séria como o metrô, acaba gerando um pânico. Nesse caso, a moça provavelmente responde por esse crime. Qual é a frequência disso, hein, Lordello, de comunicar à polícia algo que não aconteceu? Então, Augusto, o leigo acredita que isso é muito raro, mas não é.
Só para você ter uma noção, Augusto, as seguradoras de carros, seguradoras de imóveis têm grandes problemas e chega a cerca de 20% ter fraude contra seguro. E o que isso reflete no BO? Vou te dar um exemplo, Augusto, bem prático. A pessoa fez um seguro de carro de furto e roubo, só que ela sofreu um acidente com o carro, deu quase perda total. Ela pega aquela carcaça, some com a carcaça e faz um boletim que seria falsa comunicação de crime para apresentar à seguradora. Portanto, muitas ocorrências diariamente são registradas para as pessoas obterem algum tipo de vantagem. Com a diferença que agora com a rede social você pode efetivamente gerar um pânico na população, né? Lordelo, eu peço para você continuar com a gente para comentar mais um crime. A polícia prendeu 5 pessoas acusadas de vender adolescentes a traficantes em Jaguirana, no Rio Grande do Sul. Segundo as investigações, o grupo negociava as menores em troca de dinheiro e drogas. Entre os presos está uma mulher suspeita de aliciar meninas. Pelo menos 4 garotas entre 12 e 15 anos foram vendidas para programas sexuais com criminosos de até 40 anos. A polícia acredita que os pais das vítimas não têm participação. Os crimes eram praticados havia 3 anos. Os policiais apreenderam celulares e dinheiro durante a operação. Só para corrigir, o nome da cidade é Jaquirana e não Jaguirana, como eu disse. Lordelo, por que a polícia demorou tanto tempo para desmantelar, para desmembrar essa quadrilha, sendo que esses crimes já aconteciam há 3 anos? Boa pergunta, Amanda. Não havia boletim de ocorrência registrado. Tudo que nós mostramos era feito na calada da noite, na calada da madrugada, aonde o fato criminoso, ou seja, o estupro que ocorria, porque na realidade esses adolescentes eram levados para traficantes que, mediante dinheiro, pagavam por esse tipo de satisfação sexual. Então, quando não chega a notícia do crime à polícia, para a polícia não ocorre nenhum tipo de delito naquele local, então não há investigação. Aí, a polícia resolveu investigar um crime, Amanda, e acabou chegando e descobrindo esta quadrilha que aliciava principalmente adolescentes e crianças para a lascívia sexual de maiores de idades criminosos. Agora, Lordelo, como evitar então que as crianças e adolescentes sejam aliciadas para o tráfico, né, e até para a exploração sexual? Então, tem uma coisa muito interessante, curiosa, que é muito importante a gente entender, que é o significado da palavra família. A família, ela é constituída para que os pais protejam os seus filhos. E o fato que me chama a atenção é que essas meninas, essas moças, Augusto, aliciadas por quase 3 anos, nenhum pai e nenhuma mãe percebeu algo de estranho. Por qual motivo? Então, essa desestrutura familiar e, principalmente, locais em situação de pobreza, aonde crianças e adolescentes acabam ganhando dinheiro com a venda da área sexual. Isso é muito complicado. Eu queria dar uma dica aqui importante para você que verifica isso na sua região e no seu bairro. Você tem o chamado Disque 100. O Disque 100 é um telefone do governo federal onde você pode fazer uma denúncia. Essa denúncia é remetida para as autoridades competentes para que haja uma investigação. O mais importante é que haja a comunicação na delegacia através do BO ou através dos Disque Denúncias e também do Disque 100, que nós encontramos em todo o Brasil, Augusto. Lordelo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Rede TV News. Volte sempre, que você esclarece muito toda essa parte dos crimes para a gente. Obrigada, boa noite. Foi preso hoje o homem suspeito de participar da morte da corretora Karina Garófalo, assassinada quase há 2 semanas na zona oeste do Rio de Janeiro. Vamos ao vivo conversar com o repórter Tony Vendramini, que tem essas informações. Boa noite, Tony. Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. Amir Feitosa Todorevich, de 28 anos, foi preso à tarde no município de Pinheiral, no sul fluminense. Agora há pouco, no início da noite, ele chegou à delegacia de homicídios. Segundo a polícia, Amir, que é guarda municipal em Porto Real, também no sul do estado, estava na moto que dava cobertura a Paulo Maurício Barros Pereira, preso na semana passada, apontado como o autor dos disparos. A polícia agora continua em busca do ex-marido da corretora. As investigações apontam que Paulo Barros Pereira Júnior ordenou a execução por ciúmes do novo relacionamento de Karina e por causa de uma disputa judicial pelos bens da família. A corretora foi assassinada no último dia 16 na frente do filho do casal. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News.
Do sonho de conquistar a casa própria ao pesadelo de perder tudo em um leilão por causa das dívidas. A dificuldade para pagar o financiamento fez crescer a quantidade de brasileiros que tiveram o imóvel retomado pelo banco. Cleusa chegou a ficar 4 meses sem pagar as prestações do apartamento depois que perdeu o emprego. As notificações do cartório serviram de alerta. Ela teve de entrar na Justiça Federal para evitar que o imóvel fosse leiloado. Agora eu faço depósito judicial de 50%, acima de 50% do valor da prestação, que aí eu fico resguardada. Por causa da inadimplência dos compradores, o número de imóveis retomados pelos bancos disparou nos últimos anos. Desde o início de 2014, as 5 maiores instituições financeiras do país retomaram cerca de 70 mil casas e apartamentos. Este ano, só a Caixa Econômica Federal já levou a leilão 17 mil imóveis por falta de pagamento. O processo de retomada de uma casa ou apartamento começa depois que o mutuário passa 3 meses seguidos sem pagar as prestações. Primeiro, o banco emite uma notificação extrajudicial. Depois, se não houver acordo ou acerto, o imóvel pode ser leiloado em até 6 meses. A Associação dos Mutuários de Casa Própria de Minas Gerais atendeu mais de 2 mil pessoas com risco de perder o imóvel neste ano, 25% a mais que o registrado em todo o ano passado. Esta mulher perdeu o apartamento no fim de 2017. O imóvel foi leiloado e a ordem de despejo chegou 3 meses depois. Morava 15 anos, você ser tirado da sua casa. 15 anos, você chegar na sua casa, encontrar a polícia lá dentro, a casa arrombada, você sair com uma mala na mão? Para evitar esse tipo de situação, o ideal é renegociar a dívida o mais rápido possível. Às vezes ele está devendo 2 ou 3 parcelas, o banco aperta ele no sentido de pagar todas as parcelas, sendo que ele tem algumas opções administrativas antes de acionar o judiciário para que ele possa restabelecer o contrato. Morreu em São Paulo, aos 92 anos, o radialista Zé Béttio. Durante as décadas de 1970 e 1980, o apresentador esteve entre os mais populares do rádio brasileiro. Quem é? É o Zé Béttio. Por alguém. Quem é? É o Zé Béttio. Uma lágrima sentida. Zé Béttio iniciou a carreira como sanfoneiro. Tornou-se locutor por acaso, ao substituir o titular que havia faltado na extinta radiodifusora em Guarulhos, na Grande São Paulo. Bom dia, meu irmão, minha irmã, meu irmãozinho. Bom dia, bom dia, bom dia. De jeito simples, logo ficou famoso. Seus bordões caíram na boca do povo. Dona de casa, tem água aí? Tem. Água na turma, joga. Joga mais. Aê. Além do próprio Zé Béttio, o que atraía o ouvinte eram as músicas sertanejas de raiz. Vamos ouvir música que é bom, muito bom. A música, ela faz bem pra gente. A música, quando ela é música, não é bandalheira, quando é música, ela faz bem pra gente. Movimento da vitrola, vai. Em 2016, Zé Béttio sofreu um AVC e passou a levar uma vida mais reclusa. Segundo a família, o apresentador morreu dormindo na madrugada de segunda-feira. Zé Béttio foi enterrado no mesmo dia no cemitério do Horto Florestal, na capital paulista. Gente, o programa Zé Béttio encerrando agora, estamos encerrando o programa. Adeus, adeus. O mês de agosto marca a campanha de doação do leite materno em todo o Brasil, importantíssimo para o desenvolvimento das crianças. A capital paulista dá um grande exemplo quando o assunto é aleitamento materno. A Cleo é enfermeira e o Laerte, motorista do SAMU. Os dois se encontram todos os dias nos corredores deste hospital para uma missão especial que tem ajudado muita gente. A dupla é responsável pela coleta domiciliar de leite materno, promovida pelo Hospital Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. A intenção é beneficiar bebês que não podem contar com o leite da mãe, seja qual for o motivo. Nós estamos na média de 15 casas por dia na coleta do leite. A Simone é mãe de primeira viagem e não teve nenhum problema para amamentar a pequena Milena, de apenas 3 meses de vida.
Com tanto leite, ela decidiu se tornar doadora. A gente faz o cadastro, vem uma enfermeira, colhe o sangue, faz vários exames, né, para ver se a gente está apta a doar, e quinzenalmente eles vêm retirar o leite. Uma mulher que esteja amamentando, seja considerada saudável pelos médicos e que atenda todos os requisitos que o banco de leite exige, pode ser uma doadora. Só nesta maternidade, na zona norte de São Paulo, são 75 mulheres cadastradas que ajudam cerca de 80 bebês todo mês. Quando a gente vem a primeira vez na casa dela, a gente já faz uma orientação para ela do processo, lavagem de mão, uso de touca, máscara, como armazena, tudo. Em toda a capital paulista existem 25 bancos de leite. Algumas mulheres, como a Tânia, preferem ir ao hospital para fazer a coleta. No começo eu estava doando um pouquinho mais, né? Mas agora em torno de 300 ml por dia. Eu consigo deixar para doação. O gesto de amor dessas mulheres traz benefícios para toda a vida de uma criança. O leite materno ele vai ajudar até no desenvolvimento da celular, né, e o trofismo do trato gastrointestinal. E depois, assim, uma quantidade, né, de substâncias biologicamente ativas, como células, imunoglobulinas, né, enzimas, né, que vão ajudar o bebê também no seu desenvolvimento e crescimento. A gigante de tecnologia Google rebateu as críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra a empresa. A companhia americana disse que não influencia os resultados em seu buscador em prol de nenhuma ideologia política. A resposta foi dada depois desta publicação no Twitter pelo chefe da Casa Branca, em que ele acusa o Google de manipular buscas para priorizar resultados com críticas negativas sobre seu governo. Trump ainda escreveu que 96% dos resultados do buscador para Trump News são de informações falsas ou negativas. O assunto ainda é o líder norte-americano. A Casa Branca não divulgou o conteúdo da carta recebida do governo Kim Jong-un, que fez o presidente Donald Trump cancelar a viagem do seu secretário de Estado ao país, Mike Pompeo, na semana passada. Segundo a rede de TV CNN, Pyongyang teria dito que as conversas sobre a desnuclearização na Coreia do Norte estão em jogo e podem desmoronar. As relações do regime de Kim Jong-un com o Japão também não vão muito bem. Um relatório do Ministério de Defesa japonês, divulgado hoje, considera a Coreia do Norte uma ameaça grave e iminente. Mais cedo, um homem japonês libertado por Pyongyang chegou a Pequim e deve seguir para o Japão. Não foi divulgado de qual crime ele foi acusado no país norte-coreano, que alegou razões humanitárias para libertá-lo. Hoje, o Conselho de Direitos Humanos da ONU acusou todos os envolvidos no conflito do Iêmen de crimes de guerra em um relatório sobre a violência nos últimos 4 anos no país árabe. A coalização liderada pela Arábia Saudita contra os rebeldes Houthis conta com o apoio bélico e logístico dos Estados Unidos e Reino Unido. Desde 2015, mais de 10 mil pessoas já morreram e cerca de 8 milhões correm o risco de passar fome por causa dos bloqueios dos portos e aeroportos do país. Apesar dos Houthis terem derrubado o governo iemenita, a comunidade internacional não reconhece o ato. A próxima reunião da ONU sobre o Iêmen foi marcada para 6 de setembro em Genebra. Começou hoje em Detroit, nos Estados Unidos, o velório público da cantora Aretha Franklin. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. Um velório digno de uma rainha. A dama da soul music repousa num caixão folheado a ouro. O vestido e os sapatos vermelhos também remetem à cor da nobreza. As pernas cruzadas indicam uma posição de conforto e poder. Foi assim que Aretha Franklin viveu e vai ser lembrada. O corpo da cantora é velado até esta quarta-feira em Detroit, no Museu da História Afro-Americana Charles H. Wright, um dos mais importantes do país. Essa fã fez questão de ser a primeira da fila. E eu tinha que prestar o meu respeito. Respeito foi uma das palavras mais usadas pela cantora e ativista de direitos civis. Um dos maiores sucessos de Aretha Franklin, a canção Respect, de 1967, é até hoje um hino feminista.
Todos precisamos de respeito, desde os jovens até as pessoas idosas, homens e mulheres. A diva do soul iniciou a carreira musical em Detroit, ao cantar numa igreja quando tinha apenas 10 anos de idade. Foi na mesma cidade onde morreu há 2 semanas, aos 76 anos, vítima de um câncer no pâncreas. O corpo de Aretha Franklin vai ser sepultado nesta sexta-feira, num cemitério em Detroit. O funeral vai ser restrito à família e amigos. As homenagens à rainha da soul music vão contar com shows com a participação de vários convidados ilustres. As principais apresentações musicais serão feitas por Jennifer Hudson e Stevie Wonder. Já o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, vai ser o orador da cerimônia. Aretha cantou na posse dele em 1993. Aretha Franklin também fez história ao se tornar, em 1987, a primeira mulher integrante do Salão da Fama do Rock and Roll. Além disso, Aretha também ganhou 18 prêmios Grammy, o equivalente ao Oscar da música. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. E agora vamos à Tailândia ver o momento em que um piloto de uma lancha perde o controle e sofre um acidente. Ele participava de uma competição no canal de Samut Prakan quando o incidente aconteceu. O competidor foi levado para o hospital com ferimentos leves. Já a lancha que ele pilotava ficou toda destruída. O governo peruano declarou situação de emergência em vários distritos na fronteira com o Equador, no norte do país, por causa do fluxo de pessoas que fogem da crise econômica e humanitária na Venezuela. O decreto vale por 60 dias. Cerca de 420 mil venezuelanos já entraram no Peru. Mais de 2 milhões e 300 mil pessoas deixaram a Venezuela. Vamos saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil? A Gabriela de França conta pra gente. Boa noite, Gabi. Olá, boa noite. A quarta-feira promete ser de bastante sol e calor em praticamente todo o Brasil. Vamos para o nosso mapa? Em todo esse amarelão aí, nada de chuva, muito sol e temperaturas em elevação. Isso acontece desde Santa Catarina, passando pelo Centro-Oeste, Acre, Rondônia, sul aqui do Amazonas, do Pará, Tocantins, maior parte do Nordeste e Sudeste do Brasil. As pancadas de chuva localmente fortes e com raios ficam concentradas no extremo norte, desde o Amazonas até áreas do norte do Maranhão. E a chuva diminui, o tempo abre um pouco mais amanhã no Espírito Santo e também no litoral da Bahia, incluindo aí Salvador. Do litoral aqui de Sergipe até o Rio Grande do Norte, o céu fica com bastante nuvens, o sol aparece aí em alguns momentos e tem previsão de chuvas isoladas. No Rio Grande do Norte, em Natal, o dia começa chuvoso, fechado, mas depois o sol aparece e a máxima chega aos 28 graus. Em São Luís, pancadas de chuva durante a manhã, mas logo o sol predomina e vai fazer calorão de 32 graus. Agora vamos para o interior do Nordeste, lá em Teresina, no Piauí, onde a máxima chega aos 36 graus e o tempo segue aí quente e muito seco. E esse clima aí quente e seco continua nos próximos dias pelo interior do Brasil, principalmente no interior do Nordeste, onde a umidade do ar fica entre 20% e 30% amanhã, o que é muito prejudicial para a saúde. E essa combinação aí de pouca chuva, e altas temperaturas é perfeita para a ocorrência de queimadas. Só no Maranhão já foram mais de 4 mil focos de incêndio desde o começo do ano até agora. E a situação é bem preocupante porque, olha, nem sinal de chuva por lá, viu? Enquanto isso, no sul do Brasil, uma nova frente fria avança pela região e espalha a chuva primeiramente aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na fronteira com o Uruguai. Vamos ver as temperaturas em Porto Alegre, São Paulo e também Brasília. Mínima para amanhã de 14 graus, mas depois esquenta rapidinho. Chega aos 34 graus aqui para os gaúchos, 26 em São Paulo e 27 no Distrito Federal. Quer saber mais sobre o tempo? Então corre lá para o site da Rede TV. Eu fico por aqui, te espero amanhã, hein? Tchau, tchau, até lá. A premier do Reino Unido surpreendeu durante sua visita à cidade do Cabo, na África do Sul. Ela não resistiu à simpatia dos alunos de uma escola e arriscou uns passinhos. Theresa May está no país onde se encontrou com o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa para fortalecer as relações econômicas
entre as nações. E aí, o que vocês acham? Theresa May tem ginga ou não? Bom, vamos mudar de história. Olha só esse caso. No condado de Douglas, que fica no estado de Nevada, nos Estados Unidos, um gato foi abandonado com o pelo todo emaranhado num abrigo de animais. O problema é que esse pelo todo comprometia a saúde do animal, que não conseguia nem andar direito, coitado. O curioso é que os pelos formavam uma espécie de dread, um penteado rastafari, e se tornou muito popular por meio do cantor Bob Marley. O gato, que chegou acima do peso, perdeu 2 quilos após ser tosado no abrigo. 2 quilos de peso, notem. Batizado de Bob Marley, o bichano já se recuperou dos problemas de saúde e está na fila de adoção de animais. Enquanto isso, a polícia investiga quem deixou o gato no abrigo e se houve maus tratos com o animal. E o resultado da nossa enquete. Hoje, no começo do Rede TV News, nós perguntamos se você é a favor da interiorização dos imigrantes venezuelanos, que é encaminhar estas pessoas para outros estados brasileiros. Eles chegam a Roraima, são encaminhados para outros estados. Então, vamos ao resultado. A maioria dos nossos seguidores no Twitter e no Facebook, 51%, votaram a favor dos venezuelanos serem levados a outras regiões do país. Já 49% acham que eles devem permanecer no estado de Roraima. Portanto, quase um empate técnico, uma diferença bem pequena na opinião dos nossos internautas. Rede TV News fica por aqui. Mais notícias no Leitura Dinâmica. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.